Bom dia, bem-vindo ao nosso Café com a Palavra, tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Olha só, você já, por exemplo, já viu, geralmente a avó, né, a mãe fazer pão, certo? Já viu como é que faz o pão? Pega aquela maçaroca de farinha de trigo, coloca um pouquinho de fermento e aí deixa descansar, que eles falam. Daí a pouco aquela massa incha, né, fica enorme, e aí faz o pão. Falar em pão, tem o seu Sebastião, que é o pai da Marli, o vô da Bia aqui, que é o sogro do meu irmão, faz um pão, uma delícia, né? E põe aquele pãozinho no forno, e aí vira aquele pão gostoso, aquele pão grande, e a gente, de tarde, depois do almoço, assim, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, um pão caseiro, quentinho, com a manteiga e um café, bicho, ninguém resiste, né? Mas o que eu estou falando com vocês? É que aquela pequena porção de fermento é capaz de crescer aquela massa toda e fazer não 1, 2, 3, 4, 5 pães. Vai depender da quantidade de trigo que a pessoa colocar e também ali a quantidade de fermento. Mas onde eu quero chegar? A pequena porção de fermento faz com que toda a massa do pão ela, vamos dizer, cresça. Como do bolo também. Você já viu quando tua mãe faz um bolo ou você faz um bolo e de repente o bolo chega a transbordar assim pela forma? Tamanho poder do fermento. Tamanho poder do fermento, que quando coloca na forma, tá dessa largurinha, daqui a pouco põe para descansar, daqui a pouco cresce enorme. Pois bem, por que eu estou te falando isso? Porque Jesus aqui em Mateus capítulo 13, no versículo 33, ele fala assim: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma, introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado, ou seja, até que tudo esteja fermentado, até que cresça toda aquela massa. Jesus fala assim: é chegado entre vós o reino dos céus. Jesus é o próprio reino dos céus, certo? A palavra do reino é a sua palavra, certo? Então ele fala: chegado entre vós o reino dos céus. Quando a gente permite que Jesus entre em nossa vida, o reino entrou em nossa vida, certo? E por mais assim, aí vamos aqui para o pão, porque claro que a qualidade do trigo vai interferir na qualidade do pão. Porém, nessas questões do reino dos céus, não interessa a qualidade do trigo que tu é, meu. Se tu é um trigo de segunda, se tu é um trigo de terceira, se tu não prestou, não presta, se eu não presto, se eu sou um pecador, se eu sou um cara que fez tanto erro, não interessa. Não interessa a qualidade do trigo, o importante é a qualidade do fermento. E o fermento é Cristo na nossa vida, é a palavra dele dentro de nós, certo? Vamos quebrar agora aqui a questão da cozinha, né? Os fazedores de pão que me perdoem. Pode ser o pior trigo, a pior espécie de trigo, mas quando o fermento entra, ele muda a forma, ele muda a matéria-prima ali, meu. Ele vai mudar aquilo ali. Vai transformar um trigo que não prestava num pão maravilhoso. É isso que Cristo faz na sua vida, é isso que Cristo faz na minha vida. É isso que Cristo quer fazer na vida daqueles que ainda não o conhecem. Agora nós precisamos permitir essa mudança. Nós precisamos permitir essa mudança. Diferentemente do pão, quando você coloca o trigo não tem querer. Vai crescer. Nós não. Nós temos esse poder de falar: eu não quero. E essa decisão de não permitir que esse evangelho faça pode destruir nossa vida. Pode ser um pão que nunca cresceu, ficou duro, que nem um pau, né? Então nós podemos se transformar num pão duro, que nem um pau, que ninguém quer para comer, ou nos transformar num pão maravilhoso, fofinho, quentinho, que com a manteiga e um café desce, que é uma maravilha, certo? Então permita que o trigo que transforma, que toda a farinha, lembra que eu falei da semente da mostarda? Que os pássaros vêm e aninham, aquilo que está ao teu redor também será impactado quando você permitir que o evangelho entre na sua vida.
quando você permite que Jesus entre na sua vida, será não só transformado a sua vida, mas aqueles que estão ao redor de você serão impactados. Permita isso hoje. Fala assim: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero que o Senhor entre em meu coração, transforme a minha vida como um fermento que vai entrar nessa farinha de trigo estragada que sou eu, mas que vai mudar a forma dela, vai mudar as moléculas, vai mudar a química dela e vai transformar aquilo que não presta aqui em algo bom. Não só para abençoar a minha vida, mas para abençoar a vida daqueles que estão ao meu redor. Permita que o fermento do Senhor entre na sua vida, ok? Lembrando a você, você pode fazer parte desse projeto. Nós estamos precisando de parceiros. Entre em contato com a gente, tem um Pix aí na tela. Você sabe que não é só esse trabalho, é o trabalho também da África. Nós estamos assim com muito déficit de ajudar lá o término da obra. Não estamos conseguindo mandar recursos para lá, porque não estamos conseguindo recursos. E ali é uma obra tão bonita, tão grande para ser feita, que já está e precisa ser terminada. Precisamos terminar a casa missionária em Ambani, rebocar aquela igreja. Precisamos terminar a igreja lá no Malau. Eu falei ontem, aquele local que vocês viram no programa que a pastora Célia estava distribuindo, lembra? Biscoito para as crianças. Aquilo ficou tudo embaixo d'água quase. Acesso àquilo ali só por helicóptero, aquele lugar. Aquela estrada que vocês viram a gente passando, não passa nem tatu calçando chuteira, entendeu? Só de helicóptero. Então, nos ajude a terminar aquela igreja local, porque eles precisam do fermento de Cristo Jesus, que é Cristo Jesus, que é o Evangelho do Reino. Até o nosso próximo Café com a Palavra.